E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma questão da tão temida prova de Física do ITA de 2014, certo? Então, sem mais delongas, bora para a questão, ó. Um sistema binário é formado por duas estrelas esféricas de respectivas massas, Mzinho e Mzão, cujos centros distam entre si, cada qual descrevendo um movimento circular em torno do centro de massa desse sistema. Com a estrela de massa Mzinho na posição mostrada na figura, devido ao Doppler, um observador T da Terra detecta uma raia do espectro do hidrogênio emitida por essa estrela com a frequência Fzinho ligeiramente diferente da sua frequência natural Fzinho zero. Considere a Terra em repouso em relação ao centro de massa do sistema e que o movimento das estrelas ocorre no mesmo plano de observação. Sendo as velocidades das estrelas muito menores do que c, assinale a alternativa que explicita o valor absoluto de Fzinho menos Fzinho zero sobre F0, né, que é a variação de frequência relativa. Se necessário, utilize, aí ele dá aqui a aproximação binomial, certo? Tá aqui as alternativas. E aí vamos lá, como é que a gente vai atacar esse problema? Eu já desenhei aqui embaixo, ó, a figura que a questão dá. A situação da questão acontece por conta do Doppler relativístico, certo? Ou seja, o movimento relativo entre essa estrela de massa Mzinho que vai emitir essa raia do espectro de hidrogênio e a Terra vai gerar uma diferença na frequência percebida pelo observador em relação à frequência emitida no referencial da estrela, que é a frequência própria F0, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo para a gente fazer essa questão é a gente encontrar qual é a velocidade dessa estrela aqui em relação à Terra, certo? A gente tem uma informação importante de que o centro de massa do sistema está em repouso em relação à Terra, certo? Então basta que a gente calcule a velocidade dessa estrela em relação ao centro de massa do binário, beleza? E o que é que a gente vai fazer para calcular? Porque, veja só, a gente tem a distância entre as estrelas, certo? Só que a gente não tem o raio de cada órbita dessas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o primeiro passo vai ser, ó, calcular o centro de massa desse binário, beleza? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, ó. A gente vai passar um eixo aqui, ó, pelas duas estrelas, certo? E a gente vai colocar, ó, a origem desse sistema de coordenadas exatamente no centro do binário, beleza? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, vamos considerar que a distância do centro do binário até a estrela de massa Mzinho vai ser R, e que a distância do centro de massa até a massa Mzão vai ser Rzão, certo? E aí como é que a gente calcula o centro de massa? Já que esse cara está na origem, então ele vale zero. E aí a gente vai ter a seguinte relação, ó. Mzinho, Rzinho. Aí a gente vai colocar menos. Por que menos? Porque esse raio Rzão aqui, ó, ele está à esquerda da origem, beleza? Então a gente vai ter assim, ó. Mzão, Rzão. Certo? Média ponderada, ó, sobre a soma das massas. Isso vai ser igual à posição do centro de massa, que vai ser zero, já que ele está na origem. E aí a gente tem a seguinte relação, ó, que Mzinho Rzinho é igual a Mzão Rzão, certo? Uma outra informação que a gente tem é a seguinte, ó, que a soma desses dois raios vale D, beleza? E o que é que a gente vai fazer, ó? A gente quer a velocidade da estrela de massa Mzinho. Então vamos substituir o valor de Rzão baseado nessa primeira equação que a gente encontrou aqui embaixo, certo? A gente vai ter assim, ó, Rzinho mais, quem que é Rzão? Vai ser Mzinho sobre Mzão vezes Rzinho. Isso daqui igual a D. Beleza? E aí, quando a gente isolar o valor do Rzinho, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter Mzão D sobre Mzinho mais Mzão. E aí, show. A gente tem uma informação bem valiosa aqui para a resolução do problema. Certo? Vamos circular aqui e guardar essa informação, que agora a gente vai para outra coisa, ó. Se liga. O que a questão quer, vou voltar aqui em cima, ó, ele quer o valor absoluto da variação de frequência relativa. Quando ele fala sobre valor absoluto, é porque existem duas possibilidades a serem consideradas. A gente pode considerar que a velocidade dessa estrela está para cima ou para baixo, porque a gente não sabe se ela está rodando no sentido horário ou anti-horário. Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai considerar que esse cara tem uma velocidade, ó, para cima, tá? Vou colocar aqui, ó, V, beleza? E aí, galera, ó, lembra que o efeito do Doppler, a gente trabalha com a velocidade na direção que liga o observador e o objeto, beleza? Então vamos lá, ó. Essa direção é essa daqui, ó. Certo? E aí, ó, esse ângulozinho aqui também é alfa. Então, essa projeção aqui, ó, vai ser o valor da velocidade vezes o cosseno do ângulo. Beleza?
E aí a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente já sabe qual que é o valor do Rzinho em função das massas e da distância entre as estrelas. Agora a gente vai fazer assim, ó. A força gravitacional entre a massa Mzão e Mzinho vai ser a resultante centrípeta para ambas as massas. Então é isso que a gente vai fazer para descobrir o valor da velocidade, ó. A gente tem o seguinte, ó, que Gmzão Mzinho sobre d quadrado, que é a força gravitacional entre as duas massas, vai ser, ó, a massa Mzinho, a velocidade ao quadrado, sobre o raio Rzinho, certo? A resultante centrípeta. E aí, ó, a gente vai cortar essas duas massas e a gente vai ficar com o seguinte, ó, que o valor da velocidade ao quadrado vai ser G, Mzão, Rzinho sobre D. E aí, ó, vamos substituir o valor de Rzinho que a gente encontrou aqui e a gente tem o seguinte, ó, que Gmzão sobre D, certo? Sobre D quadrado aqui, desculpa. Sobre D quadrado. Aí a gente vai ter Mzão D sobre Mzinho mais Mzão. E a gente tem o seguinte, ó, vamos cortar aqui o D. E aí vamos tirar a raiz, né? Quando a gente tirar a raiz quadrada, a gente vai ficar com o seguinte, olha, galera. Vai ficar assim, ó. A gente vai ficar com a constante gravitacional, o quadrado da massa, e aqui no denominador a gente vai ter, ó, Mzinho mais Mzão, tá? Vamos guardar essa informação aqui também, beleza? A gente vai deixar ela aqui guardadinha, que agora a gente vai para outro passo da questão, que é o seguinte, ó. Vamos verificar como é que tá rolando esse Doppler, beleza? Que aqui vai ser o nosso Doppler relativístico, certo? E aí, galera, é o seguinte, ó. Quando a gente trabalha com Doppler relativístico, a gente tem essa expressãozinha aqui, ó. A gente tem que a frequência percebida vai ser a frequência própria que multiplica a raiz quadrada de... Aí, veja só. Como a gente considerou que o movimento aqui vai ser de afastamento, no numerador a gente tem, ó, o sinal de menos, tá? E no denominador, o sinal de mais. E aí, quem que é esse beta, né? Esse beta é a razão entre a velocidade relativa e a velocidade da luz. No nosso caso, o nosso beta vai valer o seguinte, ó. V cosseno alfa sobre C, certo? Que é a velocidade relativa aqui, ó, na direção do eixo que liga a estrela e o observador. Só que aí, galera, olha só. A questão fala que a velocidade da estrela, das estrelas, vai ser muito menor do que a velocidade da luz, certo? E aí o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos aplicar a aproximação binomial, tá? Ó, a gente sabe que isso daqui é muito menor do que 1, já que essa velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para baixo, vamos desenvolver essa expressão, ó. A frequência percebida vai ser a frequência própria. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos escrever essa expressão aqui assim, ó. 1 menos beta elevado a 1 sobre 2, vezes 1 mais beta elevado a menos 1 sobre 2, tá bom? E aí vamos aplicar a aproximação, ó. Quando a gente aplicar a aproximação, esse cara aqui, ó, vai cair. E aí a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente vai ficar simplesmente com o seguinte. Frequência própria, tá? Ó, 1 menos 1 meio de beta, que multiplica 1, aí ó, vai cair o expoente aqui, menos 1 meio, então vai ficar menos 1 meio de beta também. Daí ó, a gente vai ter o seguinte, ó, que a nossa frequência percebida vai ser a frequência própria, que multiplica 1 menos 1 meio de beta ao quadrado, tá? E aí vamos aplicar novamente a aproximação binomial, que a gente vai botar esse expoente aqui para cair. E quando ele cair, a gente vai ficar simplesmente com o seguinte, ó, vai ficar 2 vezes 1 meio, a gente vai ficar com 1 menos beta, certo? E vamos continuar desenvolvendo essa expressão, ó. Frequência percebida, vamos multiplicar aqui, vai ficar assim, ó. Certo? Daí, galera, ó, quando a gente passar esse cara para cá, ó, vamos passar para cá e dividir, ó, por esse cara aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó, menos beta. Só que é isso aqui que a questão quer, tá? Mas a questão fala, ó,
que ele quer o valor absoluto dessa variação relativa de frequência. Então, ó, o módulo desse cara, ó, que é o ΔF sobre F0, vai ser igual ao próprio beta, beleza? Então, vai ser igual, ó, a V cosseno alfa sobre a velocidade da luz, tá bom? E aí, galera, vamos só substituir o valor da velocidade aqui, ó. Beleza? A gente vai ficar com o seguinte, ó, que essa variação de frequência relativa, vou botar aqui o módulo, tá bom? Vai ser igual, ó, a raiz quadrada de G mzão ao quadrado sobre Dzinho mzinho mais mzão, certo? Vezes o cosseno de alfa sobre C. Daí, ó, para ficar igual ao que a gente tem nas alternativas, vamos jogar essa fração aqui lá para dentro, só que a gente eleva ao quadrado, né? E daí a gente vai ficar com o seguinte, ó. G mzão ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa sobre D mzão mais mzinho C quadrado. Beleza? E aí, ó, a gente encontra aqui a nossa resposta. Vamos ver se bateu o gabarito, ó. Aqui, ó, G mzão quadrado cosseno ao quadrado de alfa sobre D mzão mais mzinho C quadrado. Gabarito aí, ó, letra E, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Deixa aí o teu like, já compartilhe com a galera e até a próxima.